Olá! Tava conferindo aqui se a conexão tava certa para não cair igual da outra vez. Tudo bom? Então, estamos aqui no nosso bate-papo 1717 da Escola de Projeto Comercial. Eu, às segundas, para falar sobre projetos comerciais, e a Débora às quintas, para falar sobre obras comerciais. Sempre um tema ou que vocês pediram, ou algum tema que foi sugerido por alguém, ou algum tema que a gente acha interessante e relevante. Hoje o nosso bate-papo vai entrar um pouquinho por algumas questões filosóficas que são importantes da gente educar a nossa mentalidade dentro do desenvolvimento de projeto comercial. Elas são filosóficas, mas elas não são só teóricas. A gente consegue colocar elas em prática de uma forma bem consistente. Por isso que o título desse bate-papo são os 3 passos mágicos para desenvolver projeto comercial. E por que eu coloquei desenvolver projeto comercial? Porque através desse espaço você conseguir caminhar e dar esses 3 passos de uma forma consistente, você vai captar mais projetos e você vai ter capacidade de ter um desenvolvimento de projetos comerciais de forma mais assertiva, de forma mais rápida, de forma mais produtiva, enfim, só tem a beneficiar. E são 3 passos mágicos, por quê? Porque são quase óbvios. E por serem quase óbvios, muitas vezes passam despercebido da gente. Então, por isso que eu falo que eles são filosóficos. Eles partem da filosofia e chegam na prática do dia a dia de trabalho. Então, vamos começar pelo começo, né? Qual é o primeiro passo que a gente tem que ter, tem que dar, né, para poder desenvolver projeto comercial? Bom, o primeiro passo tem tudo a ver com o cliente. E por que tem tudo a ver com o cliente? Quando você chega num cliente, quando você consegue conversar com esse cliente, quem viu a aula que a gente deu sobre captação de cliente vai lembrar um pouquinho disso que eu estou falando, porque não é só a gente encontrar com o cliente, mas é como a gente fala com o cliente, o que a gente fala, a forma como você desenvolve esse diálogo é que promove a captação. Você chegar no cliente não significa que você vai captá-lo, né? Você, principalmente o cliente empresário. De fundo musical tá o meu gato, tá? E então, enfim, quando você consegue chegar nesse cliente, que você consegue desenvolver uma conversa com ele, com vistas a desenvolver uma proposta comercial, uma proposta de negócio entre o seu escritório e a empresa dele, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa saber ouvir. Saber ouvir é a alma de qualquer projeto comercial. E é saber ouvir o quê? Quando você está na negociação? Não é saber ouvir só quando você está na negociação. É saber ouvir desde o primeiro telefonema, desde quando ele entrou em contato com você. É você saber ouvir o cliente naquilo que ele não diz, nas palavras que não estão claras, nas dúvidas dele, nos questionamentos, na forma como ele chega até você, por quem ele chegou. Então, a gente treinar o nosso ouvido para saber ouvir o cliente só tem como trazer benefícios para o nosso escritório. E na prática, o que isso significa? Vamos primeiro basear na filosofia e na psicologia, tá? O que acontece com todo ser humano? É uma necessidade que todos nós temos. São 2, primordialmente. A necessidade de ser importante e a necessidade de se sentir único. Todos nós, como seres humanos, temos essas 2 necessidades dentro da gente, quer a gente queira, quer a gente não queira. Estamos sempre buscando, nos sentimos realizados quando a gente encontra
alguém que nos faz sentir importante e nos faz sentir únicos. Isso significa o que dentro do projeto comercial? Que essa é a forma que você tem de lidar com o seu cliente para que ele possa te ouvir, para que você possa ganhar a atenção dele. E isso significa que você, desde a primeira ligação que ele fizer, você precisa ouvi-lo. Ouvir o cliente na demanda dele, na necessidade dele de se sentir importante, de se sentir único, está muito relacionado também com a forma como você vai tratar com ele ao longo de todo o seu processo de projeto. A partir do momento que você liga para ele, que você inicia uma negociação, a forma como você identifica qual é o real produto dele, o que ele exige de você, o que ele gostaria de ter, mas que não necessariamente é a necessidade dele, o que é de fato a necessidade dele. Tudo isso engloba uma série de percepções que você tem que ter e que estão muito vinculadas ao saber ouvir o seu cliente. Quando você consegue ouvir plenamente o cliente, você consegue elaborar uma proposta comercial efetiva, você consegue elaborar um produto que atenda à demanda dele, porque muitas vezes a demanda dele não necessariamente vai ser a demanda óbvia. Às vezes o que ele está demandando de você, seja pelo capital que ele vai investir, seja pelo o que ele deseja de fato. O que acontece normalmente é que o cliente, quando chega para você, ele às vezes não sabe muito bem o que ele quer. Se ele é um cliente novo, se ele é um novo empresário, um recente empresário, ele não sabe exatamente como é que ele vai ter aquilo que ele está pedindo de você. Então, você saber ouvi-lo e entender a necessidade e saber, com base nisso, o que você vai falar com ele é fundamental. E é assim que você consegue conquistar o cliente. É assim que você consegue virar para ele e falar assim, olha só, deixa eu ver se eu entendi direito. O que você está me pedindo é isso, 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 isso. E aí ele confirma, mas primeiro você precisa ouvir. Então, ouvir é o primeiro passo para qualquer bom relacionamento com o seu cliente. O primeiro telefonema você tem que estar ouvindo. Você tem que estar ouvindo no briefing, na primeira reunião, no primeiro encontro que você tem com ele. E principalmente durante a apresentação da sua proposta. Quando você apresentar a proposta para ele, você tem que ouvir o que ele está te dizendo. E uma das coisas fantásticas que facilita a gente, quanto mais a gente treina o nosso ouvido para desenvolver isso, é que você começa a perceber quais são as reais demandas do cliente de projeto comercial. E aí você consegue estabelecer produtos dentro do seu escritório que podem atender aquela demanda. E aí a sua proposta é assertiva. Então, o primeiro passo mágico para você conquistar o seu cliente, para você conseguir se relacionar, desenvolver um relacionamento de negócio com o seu cliente, é saber ouvir o que ele quer. Saber ouvir a experiência dele, aprender com a experiência dele. E mais até do que isso. Por exemplo, durante a negociação, isso é tão importante, que muitas vezes eu saí de negociações com um aprendizado gigantesco. Eu aprendi com o meu cliente, em como me portar. Porque cada negociação tem uma forma, cada pessoa tem uma forma de negociar. E cada negociação tem um momento-chave que ela acontece, uma forma, uma dinâmica para acontecer. Então, a gente brinca que uma das coisas que você tem que estar bem preparado, que demonstra que você está bem preparado para a negociação, é quando você não está com pressa de sair dela e quando você está bem preparado emocionalmente para encarar o tubarão. Ou seja, aquilo que eu falei lá na aula de captação de clientes, mostrar os nossos dentes. Então, o primeiro passo mágico é saber ouvir, saber o que esse cliente quer, o que você pode oferecer para ele e fazer uma proposta assertiva dentro
da demanda que ele traz. E aí é uma demanda financeira, é uma demanda de projeto, é uma demanda que varia muito, por isso que é importante. Às vezes ele só quer uma maquiagem, às vezes ele só quer uma consultoria, mas ele não sabe te dizer isso. Você saber ouvir o que ele quer é o que vai garantir que as coisas vão acontecer dentro do seu escritório, que você vai captar aquele cliente, que você vai conquistar a empatia dele, que ele vai perceber que você tem os argumentos técnicos para poder desenvolver o projeto que ele precisa. E mais do que isso, você vai saber como argumentar com ele sobre o que é a real necessidade dele. Porque quantos de nós já não ouvimos o tal do desenho? Não, mas é só um desenho. E não é só um desenho. Entendeu? Eu já ouvi isso de um cliente que queria fazer uma loja de mais de 1.000 metros quadrados. Ele falou, não, mas é só um desenho. Sabe? Ele chegou, a gente sentou, conversou, argumentei com ele e tal, não sei o quê. E aí, ele ainda voltou para mim e falou assim, não, mas olha só, não precisa disso tudo que está na sua proposta, não. Eu falei assim, olha, deixa eu te explicar. Aí você gasta tempo e vai em objeção por objeção. Olha, isso aqui é assim, isso aqui funciona assado, isso aqui o que eu vou te atender é isso, por que precisa disso, por que precisa daquilo. Aí você tem argumento, mas para isso você tem que ter ouvido antes. Então, o primeiro passo mágico é saber ouvir. O segundo passo mágico que a gente tem para poder ter a demanda, captar o cliente e tá na boca dele, porque um cliente que entende que você sabe do que você está falando e que você consegue entregar o que ele precisa, ele apaixona em você, ele gruda no você e é casamento quase, entendeu? Então, o segundo passo é você conseguir entregar. E o que significa entregar? Significa que a partir do momento em que você ouviu, que você entendeu o que o cliente quis, que você montou o escopo da proposta conforme a necessidade do cliente, agora é a sua parte de entregar o produto. E para entregar esse produto, a gente tem uma série de demandas que são fundamentais dentro do processo. E uma dessas demandas é prazo. Prazo em projeto comercial é tudo para ontem. Pode até acontecer, já aconteceu comigo algumas vezes, de o projeto começar com uma demanda X e essa demanda se estender por causa de ponto, por causa de problema, algum problema que aconteceu no meio do caminho, o financiamento que era para sair não saiu, enfim. E às vezes até o cliente empresário, ele também faz muito isso. Às vezes ele chega morrendo de pressa, falando assim, não, é para ontem, é para ontem, é para ontem, é para ontem, aí você entrega o projeto, ele espera, sei lá, 1 mês para começar a obra. Já aconteceu comigo também. Não é regra, normalmente a regra é de projeto, obra, já tudo de uma vez, principalmente se for shopping. Mas em loja de rua, às vezes acontece, tá? Do cliente dar uma enrolada. Mas o que você precisa dentro do seu espaço de trabalho ter em mente? Que você não pode contar com esse tipo de percalço, esse tipo de imprevisto. O seu vínculo e a sua obrigação é entregar dentro do prazo que você se comprometeu lá na proposta que está lá no contrato. Então, a partir do momento em que você se torna capaz de entregar e entrega no prazo, o problema não é seu, o problema é do cliente. E aí todo mundo fica super feliz com essa história. Então, qual é o segredo que você tem para entregar o que você prometeu dentro do prazo que você se comprometeu e com qualidade? O nome disso é processo. Não tem jeito. Você precisa estabelecer processos dentro do seu escritório. Em arquitetura e design comercial, os processos, eles têm é algo tão forte dentro do projeto que quando você está bem treinado, os processos já estão tão incorporados dentro de você que é mecânico. E aí você começa a produzir, é quase que industrial, sabe? É quase com linha de produção.
Você sai disso, vai para aquilo, sai disso, vai para aquilo. E aí você não precisa, por exemplo, se preocupar com a parte técnica, de desenho técnico, de detalhamento, porque você já está seguro que isso, você sabe fazer isso, ou que a sua equipe sabe fazer isso, ou que os seus parceiros sabem fazer isso. O único prazo que a gente realmente não pode ter controle, e isso tem que estar muito claro, é o prazo de estudo preliminar. Mas você coloca limite, tá? Porque eu já fiz a bobagem de pegar um produto, um projeto, e não colocar limite de estudo preliminar, e nós fizemos 9 estudos preliminares. Só que dos 9 estudos preliminares, você pensa que a gente fez 3 para chegar. Normalmente o número mágico é 3, tá? Com 3 você fecha. O primeiro tem ajuste, o segundo ainda tem uma lapidação, no terceiro você fecha o projeto. Aí a gente fechou, despachamos para desenho técnico, não colocamos em contrato nada com relação à revisão de estudo. Resultado, era uma loja de rua, lá em Goiânia, uma loja grande, um prédio comercial. E aí o que aconteceu foi que, adivinha? Ele simplesmente mudou o escopo do projeto no meio do caminho. E aí ele voltou pra gente. E aí a gente teve que refazer. E aí a gente passou um tempo, e aí refez, e refez, e refez, foram 9 vezes. Então, se liga. Dentro do seu processo, você precisa estabelecer as metas de cada etapa do projeto. E as metas de cada etapa do projeto, elas estão necessariamente vinculadas ao seu contrato. Tem que estar lá tudo, tá? Então, a quantidade de revisão, se vai ter aditivo, se não vai ter, às vezes vale a pena não ter, se for uma coisa simples. Então, de qualquer forma, a parte de estudo é a única parte de tempo mais flexível do projeto. E isso você tem que deixar claro para o seu cliente. Fora isso, você vai ter um direcionamento de projeto que vai ser quase mecânico e industrial para que você possa entregar. E aí, a partir do momento em que você entrega, o seu cliente vai sorrir daqui até aqui. O problema não é mais seu, a batata quente não está mais na sua mão. A questão agora é a obra. E aí, se você se comprometeu a fazer a obra, se você apresentou um orçamento e ele está fechado contigo, você joga a batata quente para ele, depois a batata quente volta para sua mão, e aí processos dentro da obra também para cumprir prazos. O passo de cumprir prazos dentro de um projeto comercial te dá autoridade, te dá reconhecimento e faz com que o cliente perceba que, mesmo que ele, cliente, possa atrasar o processo, você não vai. Então, ele sabe que se ele chegar para você e falar, preciso de uma loja em 30 dias, você vai ser honesto com ele e vai falar, beleza, eu consigo entregar em 30 dias. Ou então, não, eu não consigo entregar em 30 dias, mas eu consigo entregar em X dias. E ele vai saber que você está falando sério, que é verdade. Porque a gente precisa lembrar que cliente de projeto comercial não é um cliente que vem uma vez e vai embora. Ele é um cliente que volta. Então, o fato dele voltar com uma nova loja já é uma indicação de que você está caminhando certo. E quanto mais você caminha certo, mais ele vai confiar em você. Até chegar um ponto, como eu já cheguei, de desenvolver loja e o cliente, eu mandar isso tudo por e-mail. Eu não ter nem reunião com o cliente, porque a gente já estava assim, na 10ª loja. E aí eu mandava o estudo para ele, ele já tinha uma noção do que era. É perfil de cliente, tá, gente? Você não vai fazer isso, não bota isso como via de regra, não. Mas com ele a gente conseguia fazer isso. Eu mandei o estudo para ele por e-mail, ele avaliou, autorizou, porque a confiança dele em você é tão grande que ele não se preocupa mais, ele sabe que você está lá. E isso nos leva ao terceiro passo mágico. E o terceiro passo mágico talvez seja o mais importante de todos. Então, recapitulando, antes de recapitular, eu vou dizer oi para quem entrou, que eu não falei ainda. Claudenísio, Roberto, tudo bom? JH, desculpa, eu não entendi seu nome, mas é JN Plima, é isso? A Jaqueline, o Tiago, a Ileuza, a Paula, ou os queridos do Bora, Ana Caroline, Luciana, a Flá,
A Estilo, a Alexandre Medeiros, a Larissa, tudo bom? Todo mundo? Então, eu vou dar uma recapitulada para quem perdeu o começo da aula. Os 3 passos mágicos que a gente tem para desenvolver projeto comercial, eles têm a ver com uma questão filosófica que a gente aplica na prática. Tá? Primeiro você precisa entronizar a filosofia da coisa para depois você transformar isso em prática dentro do seu processo de trabalho. A primeira é ouvir o seu cliente, saber identificar qual é a necessidade dele, saber entender o que é exatamente que ele precisa, o que ele quer, qual é a demanda dele, que tipo de cliente é aquele, como é que você vai fazer a sua abordagem, enfim, uma série de coisas que, ouvindo o cliente, é que você vai perceber. A segunda é entregar. Você precisa saber entregar a coisa dentro do prazo certo. Esses 2 pontos, o ouvir e o entregar, eles são chave no relacionamento do seu escritório com o escritório do empresário. Porque você saber ouvir a necessidade, você saber entregar dentro do prazo, te eleva a um patamar de autoridade. E dentro dessa autoridade você tem reconhecimento. E dentro desse reconhecimento você tem a consideração, o cliente volta, ele se sente seguro com você e ele vai querer continuar desenvolvendo os outros projetos dele com você. E aí o terceiro passo, que eu acho que é o grande, é a cereja do bolo. É aquilo que vai fazer com que ele vire para todos. Esses 2 primeiros já fazem ele te indicar, tá? Ele já vai estar satisfeito, ele vai olhar, te ver como um referencial forte dentro da área e ele vai indicar para os outros empresários. Porque os outros, a gente falou isso também na aula de captação, os empresários conversam entre si, eles têm uma rede entre eles têm grupo de WhatsApp, eles vão aos mesmos eventos e um conversa sobre a necessidade do outro, fala sobre a sua necessidade, fomenta o negócio e tudo mais. Então você está na boca, você saber, as pessoas, esses clientes saberem quem você é e você se tornar uma autoridade, uma referência é fundamental. Eles vão te indicar. Esses 2 primeiros passos já te garantem isso. Mas o terceiro é aquele que vai te chancelar. Esse passo é o passo de você ser um solucionador de problemas. A capacidade que você tem de solucionar os problemas é o que vai fazer o seu cliente. Lembra lá no começo, quando eu falei sobre saber ouvir o cliente, eu falei de uma necessidade básica de todo ser humano, que é se sentir importante e se sentir único. Você ser um solucionador de problemas vai fazer com que o seu cliente se sinta importante e único. Como é que vai ser isso, Clélia? Olha, todo projeto comercial, todo, tem problema. Todo. Primeiro porque ele acaba tendo problema. Quando ele não tem um problema no ponto, é um pilar que está no levantamento que você descobriu que não era para estar, é uma tubulação que tem no meio do caminho, sempre tem algum problema para você resolver. Isso tudo, quando você resolve dentro de projeto, é perfeito. Só que quando vai para a obra, normalmente aparece mais problema. E por que aparece mais problema? Porque por uma questão de prazo, existem muitas coisas que a gente desenvolve dentro do projeto que não são previsíveis e que você tem que deixar uma margem de erro dentro do projeto. Então é muito comum você ir para uma obra comercial, a implementação daquele projeto, e ter algum tipo de incompatibilidade com o projeto. Pode ser boba, pode ser 10 centímetros de parede que você mediu errado. Acontece, eu já tive diferença, infelizmente, de quase 30 centímetros dentro do projeto. Eu quis morrer, mas o fato. Levantamento é uma das coisas mais sérias que a gente tem para fazer. E aí, quando não faz bem feito, ele dá erro. E dá erro dentro de um projeto comercial em que tudo está limitado, as medidas são todas no fio da navalha, é problema. Então, acontece esse tipo de problema. E aí, o que você vai fazer? Vai sentar e chorar? Vai lamentar? Não. Você vai solucionar aquele problema. E aí, você tem que dar a solução assim, ó, porque a obra já está rolando.
Você tem que ser rápido em dar as soluções. Você tem que ser ágil no seu raciocínio estratégico para que você consiga visualizar como é que você vai resolver aquele problema. Na live passada, quando a gente estava falando de franquia, lembra que eu falei sobre quem estava aqui, ouviu, quem não ouviu, vou só repetir a historinha. A gente foi fazer uma adaptação de uma franquia e deu problema na tinta. A tinta veio de São Paulo, a franquia mandou a tinta de São Paulo, foi a franquia da Pandora aqui em Brasília, do Park Shopping. Eles mandaram a tinta de São Paulo e a tinta estava errada. E quando pintou na parede, percebeu. Qual foi a minha postura? Ligar simplesmente e falar, ó, deu problema? Não. Minha postura foi ligar, dizer, deu problema, mas eu já tenho a solução. A solução é a tinta tal. Entendeu? A gente vai pintar com essa tinta e tal, 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 tal. Então, a sua postura tem que ser, e aí não é só nesse final, tá? Você tem que estar com essa postura desde lá do começo. Lembra que eu falei do primeiro telefonema? Então, desde o primeiro telefonema, a sua postura tem que ser uma postura de solucionador de problemas. Você não vai levar um problema para aquele cliente. Você vai levar a solução. Você é a solução para o problema dele. É isso que acontece, é essa chave que gira dentro da cabeça dele, quando você se posiciona como um solucionador de problemas. E aí o que acontece diante disso é que o cara vai sair tão satisfeito com você, porque problemas existem. Obra, então, é algo que todo mundo tem, torce o nariz, o pessoal do Bora sabe mais do que todo mundo isso. Torce o nariz, dá problema, tem imprevisto e tal, não sei o quê, mas quando você se posiciona como um solucionador de problema, que o problema vem, mas que você tá ali para resolver, que você sabe dar a solução, e você tem uma equipe que te dá respaldo para isso, porque isso é fundamental, não é só você. Porque quando você está com pouco projeto, ou você é o arquiteto, né, o escritório do eu sozinho, você faz tudo sozinho. Mas quando você tem uma equipe, essa equipe também tem que estar treinada para ser solucionadora de problemas. Então, essa postura é a postura que vai te chancelar como competente, como confiável, como uma pessoa necessária dentro dos processos do desenvolvimento de projetos comerciais. E é nessa hora que você casa com o cliente. É nessa hora, porque se você ouviu a demanda dele, lembra? Os 3 passinhos mágicos. Ouviu a demanda dele, soube ouvir a necessidade dele, soube atender, soube dar a solução para o que ele precisava. Ele tinha um problema de prazo, você solucionou o problema de prazo e entregou no tempo certo. Deu um pepino na obra, ou deu um pepino no meio do caminho, ou como esse anterior que eu falei, que a gente fez lá 9 revisões do estudo preliminar, apareceu uma demanda de última hora e você consegue solucionar e você consegue viabilizar aquela solução dentro de um processo de confiança. Aí o cliente casa com você, porque ele se sente importante, único. A sensação que ele vai ter é que ele é o único cliente do seu escritório. E isso é bom. Isso é muito bom. Quando você consegue fazer com que o cliente se sinta o seu único cliente, é sinal de que você atingiu em cheio o objetivo. Você pode estar com 10 clientes, você pode estar com, sei lá, 5 projetos bombando, 10 projetos bombando dentro do escritório. Mas se na hora que você conversar com ele, você conseguir mostrar para ele, conseguir convencê-lo de que ele é seu único cliente, e muitas vezes isso tem que acontecer no seu relacionamento, você tem que ir atrás. Então, por exemplo, nunca, jamais, em hipótese alguma, não atenda o seu cliente. A não ser que você esteja em reunião ou que esteja em alguma emergência. E aí, não atendeu, assim que for possível, você retorna. Assim que for possível. Não deixe o seu cliente no vácuo. Nunca, jamais. Entendeu? Isso faz parte do saber ouvir. Você está ouvindo uma demanda dele. Às vezes a gente tem medo, né, de receber o telefonema do cliente. Eu já tive isso muitas vezes. O cliente me ligava, chegava e dava um... Ai, meu Deus, lá vem problema. Aí você atende e muitas vezes não é. Ele tá com alguma solução a mais, com alguma coisa a mais que ele quer te dar, algum outro projeto. Quantas vezes eu atendi o telefone com medo do cliente estar me trazendo problema e ele estava me trazendo um outro projeto. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe de atender seu cliente. O cliente comercial, ele é um cliente
chave, ele é um cliente que precisa ser mimado mesmo. Você quer mais dele, você quer mais projeto. Então, faça ele se sentir único, faça ele se sentir valorizado, faça ele se sentir importante. E dentro desse processo, desses 3 passos que você vai dar, e aí eu chamo de passos mágicos porque é o que eu falei no começo da live. Parece óbvio, mas não é uma coisa óbvia quando você está no rojão do seu dia a dia. É algo que você precisa treinar. É igual... Por que é mágico? Você já viu um mágico fazendo uma mágica bem feita? Ele faz e você nem percebe o que foi que aconteceu. É uma ilusão, ele escondeu na manga, ele escondeu no cabelo, ele jogou a carta no vidro e apareceu um dinheiro lá no vidro e tal. Você não sabe como ele fez aquilo, mas ele fez. E você se encantou com o que ele fez. Então, os 3 passos mágicos é exatamente porque são 3 pontos chaves que você vai encantar o seu cliente. Que o seu cliente vai se sentir atendido, ele não vai saber nem como foi que você atendeu ele. Mas ele vai se sentir atendido, ele vai olhar para você com outros olhos, ele vai reconhecer o seu valor, ele vai começar a mudar o discurso de preço dele. Você começa a conseguir uma melhor negociação, melhor espaço para estar junto com ele. E aí, quando você consegue implementar esses 3 passinhos, olha, você está na boca do cliente e aí você vai para o empresariado. É assim que a gente ganha o mercado, tá? É assim que a gente consegue ganhar autoridade, ganhar respeito, a gente consegue fechar melhor os contratos, a gente consegue se sentir valorizado naquilo que a gente faz, porque você vai estar comprometido com o seu trabalho, sabe? O estabelecimento de processos dentro do seu escritório é algo que, se você não fez ainda, senta e faça para ontem. Você precisa dessa metodologia em projeto comercial. Sim, projeto residencial, isso já é importante. Projeto comercial, isso é a chave da entrega, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação às coisas que eu falei, é o que eu falei. Hoje é um pouquinho mais filosófico, mas é uma filosofia que você consegue colocar em prática. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, é só falar. A Pri entrou. Oi, Pri. Pri é nossa aluna. A gente tá caminhando agora pro curso, né? Para entregar o curso pro pessoal. Então, hoje já começa, né, Pri? E, enfim, mas vamos continuar aqui, tá? Falando com vocês, batendo papo com vocês. Hoje foi um pouquinho mais rápido, mas é porque esses 3 pontos, eles são pontos bastante importantes e é para você pensar. Gasta um tempinho pensando nisso, o quanto você está ouvindo. É quase uma tarefa de casa que eu vou deixar para vocês. O quanto você está ouvindo dos seus clientes. O quanto você tem os processos estabelecidos dentro do teu escritório e que você pode... A gente fala que é o compromisso do fio da barba, vale mais do que contrato. O quanto você pode realmente se comprometer que você vai entregar dentro do prazo e acabar com esse lenga-lenga de que arquiteto falou que ia entregar tal dia, mas não vai entregar. Isso tem muita fama no nosso meio, né? A gente não precisa, a gente não pode ser assim em projeto comercial, tá? E o fato de você ser um solucionador de problemas. Solucione os problemas do seu cliente, não deixe de atendê-lo, faça ele se sentir o cara mais importante do seu escritório, faça com que ele se sinta que o seu escritório para por conta dele. Se você conseguir fazer isso, você vai estar na boca do empresariado e aí os empresários vão começar a vir até você. Você vai ir também atrás deles, mas eles vão começar a vir até você, porque você vai começar a receber indicação. E aí você vai poder até se dar ao luxo de escolher qual projeto que você quer trabalhar e qual projeto que não vale a pena. Porque é aquilo que a gente falou, tem projeto que não vale a pena, tá? Tem projeto que você tem que avaliar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Hoje eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. Foi ótimo estar aqui com vocês. A live vai ficar 24 horas no ar, tá? Eu vou colocar um postzinho com o resumo desses 3 passos. E para vocês poderem olhar. Se quiserem ver de novo, vejam. Quem pegou pela metade,
pode acompanhar, ver de novo e ver, e absorva isso, implemente isso no seu escritório e depois me diz, conta pra gente se você conseguiu encantar o seu cliente ao ponto dele te indicar para os outros empresários. Tá bom? Um beijo bem grande. Alguém tem alguma dúvida? Eu perguntei e ninguém respondeu nada. Vocês são muito calados, gente. Eu gosto de dúvida, eu gosto de responder pergunta. Pode perguntar à vontade. Ninguém? Então tá bom. Então, quinta-feira a Débora tá aí para falar mais um pouquinho sobre obra com vocês. Segunda-feira que vem tô aí de volta. Tá bom? Um beijo!